Olá, meu nome é Rubens Múzio e nós estamos falando neste canal sobre teologia e espiritualidade, especificamente nesses vídeos sobre a vida cristã como fé, a fé cristã, a vida cristã como sendo uma jornada de fé. Mas não é a fé que nos justifica perante Deus, não é a fé que salva. A fé, ela não é uma condição para a nossa salvação, ela não é uma causa para a nossa salvação, mas simplesmente um canal, um conduíte pela qual a pessoa de Deus, a vida de Deus, a energia espiritual vem sobre o nosso coração. E pela fé nós reconhecemos que Deus está em nós, que Jesus Cristo está em nós. A fé em Jesus não salva. Jesus salva pela fé. São duas coisas diferentes. Eu quero falar sobre isso neste vídeo. Assista meu canal, inscreva-se e participe. Como nós temos falado, a fé é um link, é a ligação ou via de acesso, o canal pelo qual nós recebemos esse amor, essa graça, essas virtudes oferecidas no Evangelho, oferecidas por meio de Jesus Cristo em nossa alma. Nós temos um lado espiritual, nós temos uma alma, um lado transcendental. Deus se faz presente dela, Deus fala dentro de nós, Deus está em nós. E Ele se une conosco. Unindo o ser humano ao Salvador, a gente se apropria, então recebe a pessoa de Jesus Cristo em nós. A fé se rende como aquele doente terminal que se capitula nas mãos do médico, de um médico extraordinário. Ele toma os remédios, ele segue à risca os medicamentos e não a meia boca, ele segue aquelas instruções do médico porque ele precisa. A fé cristã é como essa fé aliança com Cristo. A gente usa essa expressão na Bíblia quase que do casamento, um Cristo em matrimônio. A gente o aceita, ele nos aceita como esposa, nós o aceitamos como marido. Há uma relação amorosa, íntima, em que a gente se une no corpo e na alma com ele, experimentando o gozo, a alegria da salvação. É um símbolo que a Bíblia fala, que as Escrituras falam dessa relação espiritual, transcendental, íntima com o Criador. O interessante é encontrar a fé nas Escrituras como sendo o conhecimento de Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 6, ele se orgulha na glória, ele tem glória, ele se orgulha na cruz de Jesus Cristo. É interessante notar nas Escrituras que fé tem a ver com conhecimento de Jesus, conhecimento de Jesus Cristo. Paulo fala disso em Gálatas capítulo 6, ele se orgulha da cruz de Cristo, ele tem prazer na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo, porque nele nós conhecemos o amor de Deus. O amor de Deus se manifesta, se revela entre os seres humanos, entre homens e mulheres, a partir da vida, da vinda de Jesus, da vida de Jesus e da sua entrega, do seu sacrifício na cruz do Calvário, para que nós sejamos cheios então da plenitude de Deus, para que Deus nos encha da sua presença, essa presença, esse amor invada a nossa alma, nós olhamos para Jesus Cristo. É provável que Paulo pensasse em Jesus Cristo o tempo todo, porque você observa isso, andando, escrevendo suas cartas, viajando, orando, ele está o tempo todo olhando para Jesus, refletindo a vida da igreja na pessoa de Jesus, olhando para Jesus como algo muito pessoal. Há uma santa obsessão em Paulo em compreender Jesus, compreender o significado da pessoa de Jesus Cristo para a humanidade, para o planeta, esse Cristo presente em nós, esse Cristo cósmico, esse Cristo no universo. Há o que eu disse mais uma vez, uma obsessão, uma preocupação muito intensa, um foco, um hiperfoco no apóstolo Paulo com relação à pessoa de Jesus Cristo. E na verdade nos evangelhos a gente dá uma sensação de serem eles todos cristocêntricos. Os textos do Novo Testamento todos eles nos parecem cristocêntricos, centrados em Jesus. Escrevendo a Filipenses, Paulo compartilha que considera como perda todas as coisas em comparação ao conhecimento sublime de Jesus Cristo. Todas as coisas não se comparam a conhecer Jesus Cristo. Olha que interessante essa expressão. Nada nesse universo bonito, nessa terra plena, em todos os prédios, construções, viagens, lugares, coisas que nós tenhamos, se compara a Jesus Cristo para Paulo. Olha que interessante. A expressão que ele usa, inclusive, excelência do conhecimento de Cristo, designa um conhecimento muito valioso.
tudo se desvaloriza em comparação à pessoa de Jesus Cristo. A fé não oferece nada, na verdade, mas ela recebe tudo. Como marinheiros que estão enfrentando um grande naufrágio, lançam todos os seus preciosos bens ao mar para salvar sua vida, para tirar o peso do barco. Eles se entregam. Você precisa conhecer isso, experimentar esse nível de fé que é muito mais íntimo, experimental, interno, emocional. E aqueles que já experimentaram essa sensação do amor da pessoa de Jesus dentro de si sabem o que eu estou dizendo, né? Essa sensação espiritual de que esse mundo interior da alma vale muito mais do que aquilo que nós temos ao nosso redor. Muita gente já experimentou isso, é verdadeiro. Eu já experimentei isso várias vezes no meu interior, na minha alma. Isso fica claro também no apóstolo João, outro dos discípulos de Jesus Cristo, quando Jesus cura um cego e lhe pergunta, então, crês tu no Filho do Homem? A resposta do cego foi a seguinte: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus então responde: já o tens visto, e é o que te fala, é quem fala com você. Isso quer dizer que os olhos daqueles que estão cegos, e simboliza para nós toda essa cegueira da nossa alma, do nosso interior, da nossa escuridão, das nossas trevas, quando a gente vê a luz, e a gente encontra a luz na pessoa de Jesus Cristo, os nossos olhos são abertos para ver Jesus, os nossos ouvidos conseguem ouvi-lo, então a gente percebe que é algo importante, algo diferente na nossa fé. Então os teólogos afirmam com frequência que Jesus é a essência da fé cristã, é a essência da comunidade cristã. O Evangelho, ele é Cristo. A comunidade só faz sentido quando Jesus for o centro. Então você pode participar de várias comunidades, grupos religiosos, igrejas. Se você não perceber que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, e não pregadores, conceitos, doutrinários, teologias, mas Jesus Cristo é o centro na alma, é Jesus Cristo o centro de tudo que é falado, vivido, sentido, pensado. Então talvez não seja uma fé cristã, talvez não seja uma verdadeira igreja cristã. Você pode, inclusive, recebê-lo em sua alma. O texto sagrado fala sobre crer em Jesus, aceitá-lo, recebê-lo. No fundo, nós somos recebidos por ele, mas esse aceitar não significa simplesmente um conhecimento de técnicas, de crenças, de doutrinas, é subjetivo, abstrato ou teórico das crenças e teologias do Evangelho, mas um conhecimento experimental, pessoal, interno, algo sublime que move, mexe e muda o nosso coração. Cristãos, aqueles que são seguidores de Jesus, talvez seja uma expressão melhor do que simplesmente a descrição de cristãos, porque há uma conotação meramente cultural ou simplesmente pertencer a uma comunidade, mas esses homens e mulheres que seguem Jesus, sentem que Jesus se torna importante, central no universo. Nele nós encontramos sentido para a vida, ele traz sentido à nossa vida. Com ele nós podemos interpretar melhor o mundo interior e o nosso mundo exterior. Não é a fé que salva, portanto, mas a fé em Jesus Cristo. Jesus que salva-nos nesse canal que nós usamos para olhar para ele e ter fé. Um teólogo, Robert Traill, fala sobre isso. A fé em Jesus, nessa doutrina da justificação, não é uma condição nem uma qualificação, mas é simplesmente esse ato de renunciar às nossas pretensões individuais. A fé, ela se torna muito mais uma renúncia à nossa própria capacidade de controlar a nossa vida e reconhecer que vem de Deus, vem do Criador, vem de Jesus Cristo. A fé, então, descansa no amor, na presença, na justiça, então, de Jesus Cristo. Então, ela é justificada pela fé no sentido de nós descansarmos, então, em Jesus. É um esvaziamento do nosso próprio autoconhecimento, do nosso narcisismo, da nossa capacidade de achar que nós somos superiores, autossuficientes, e uma sensação até de impotência diante da força do mundo, da morte, da vida, do sofrimento, da dor, das angústias, e a gente olha para Jesus e a gente encontra na força da presença de Deus dentro de nós, em Jesus Cristo, essa essência da vida. A própria essência da fé, então, não é naquela sensação nossa, no mérito, na justiça, é no objeto da nossa fé, que é Jesus.
O objeto, a gente pode dizer assim, usando uma expressão mais científica, né? O objeto da nossa fé não sou eu, mas é a pessoa de Jesus Cristo. O poder está nele, reside em Jesus Cristo. Como é que a gente pode simbolizar isso? Talvez seja como a mão estendida, como um coração estendido para Jesus. Um teólogo chamado Hermann Kuyper usa a expressão como de um mendigo. Ele simboliza esse ato interior da nossa alma, essa decisão interior, como que um mendigo estendendo a mão para receber um pedaço de pão. Essa é a nossa participação nesse ato todo da salvação, da nossa relação com Deus. Nós estendemos as mãos, recebemos uma doação dele. Não que nós sejamos poderosos, nós não somos nobres, duques, duquesas e homens poderosos, príncipes e princesas, simplesmente, mas nós entregamos as nossas mãos, abrimos o nosso coração para receber a glória de Deus, do Pai, de Jesus Cristo. Então essa simbologia que a teologia protestante usa. Contudo, até mesmo ver a fé como uma mão parece dizer que de alguma forma você contribui para a salvação, não é? E de alguma forma você está ativo. De uma certa forma, com certeza você está ativo, mas é uma mão, não uma mão ativa que controla, que comanda, mas é uma mão receptiva. A fé estende-se no sentido de agarrar-se em Jesus, de segurar em Jesus. Como aquela cena de Pedro andando sobre as águas, ele se segura em Jesus, ele olha para Jesus. Quando ele olha para o mar, para a tempestade, para a angústia, para a dor, para o sofrimento, para a sua própria insegurança, ele começa a afundar. Mas ele estende as mãos, segura em Jesus, ele se apropria então nesse sentido da salvação. A mão de fé não é uma mão forte, atuante, controladora, dominadora, mas é uma mão trêmula, aceitadora, é uma mão humana, é uma mão frágil. Ela toca em Jesus, ela toca em Cristo como aquela mulher hemorrágica que tocou as vestes de Jesus e se sentiu curada pela pessoa de Jesus. O poder salvador da cruz, então, não depende de acréscimos que nós façamos. Trata-se da presença de Deus, o poder de Deus, como a luz que flui dentro de nós, como águas que fluem dentro de nós, como uma cachoeira que nós vamos recebendo, e a própria fé é o canal, é o caminho. A não ser que Deus derrame a sua água, se mova primeiramente em nossa direção, nós não conseguiremos chegar até ele. Então, o próprio teólogo João Calvino compara a fé a uma vasilha vazia, a um bowl vazio, né? A não ser que você se esvazie, a não ser que você se esvazie através de uma mindfulness, olhe para o seu interior e se esvazie também para que você possa receber a graça de Deus. E a fé, então, ela é autoesvaziadora, não, nesse sentido, não pelos nossos próprios méritos, virtudes e capacidades, como eu tenho falado, mas é uma entrega para a pessoa de Jesus. Crer no nome de Jesus Cristo é uma expressão teológica que acontece com frequência no Novo Testamento. Fé é descrito como crer no nome de Jesus. Não crenças intelectuais, mas olhar para ele como a fonte da vida, como aquele que tem a vida eterna. Numa definição de um outro teólogo, na definição de um outro teólogo chamado Strong, fé consiste numa mudança voluntária que vai acontecendo na mente de cada ser humano, pela qual ele sente que precisa de Jesus, ele se volta para Jesus, ele consegue olhar para Jesus. E aquela mudança de vida vai mexendo com sentimentos, emoções, propósitos. Ele vê em Jesus o valor, ele percebe que Jesus é valioso na vida. E diferente de qualquer outra religião, o cristianismo, na verdade, ele manifesta não apenas como uma religião, uma cristandade, mas ele demonstra que aquilo que é o caminho, a verdade, a vida está na pessoa de Jesus Cristo e na nossa união com ele, porque ele está presente dentro de nós, não apenas uma filosofia religiosa. Os evangelhos, então, estão inexoravelmente interligados a Jesus Cristo. A mensagem da igreja, então, é o próprio Jesus Cristo. Eu gosto das expressões do bispo Newbigin, um teólogo, que falava sobre Jesus como sendo a master clue, a pista master, né, principal do propósito de Deus para toda a humanidade. A pista, qual que é aquela dica master que Deus nos dá para toda a vida? É a pessoa de Jesus Cristo, é a visão de Jesus, é olhar para Jesus. Eu convido você a olhar em Cristo como sendo uma lente para que você possa compreender, inclusive, a história,
compreender melhor a sua vida, compreender melhor os fatos que estão acontecendo ao seu redor. Olhar para Jesus como uma interpretação, uma chave, a gente chama de uma chave interpretativa da história, do sentido da história, do sentido da sua vida. Olhar para a história de Jesus como simbolizando também para a sua vida, morte e ressurreição, como simbolizando aquilo que acontece dentro de você. Deus se revelou em Jesus Cristo, na vida e morte de Jesus Cristo. Essa é uma mensagem clara nos textos do Novo Testamento. Sempre que os textos do Evangelho são pregados, a questão do sentido da história da humanidade se revela. A história universal, a história dos povos, a história das nações, a história dos continentes está envolvida diretamente com a história pessoal de Jesus Cristo. E há uma proposta. Mesmo aqueles que se encontram já na jornada cristã há muitos anos, numa vida espiritual, numa vida religiosa, numa comunidade, caem na tentação de perderem o foco, o centro, do sentido master, como eu disse, do significado master da história, da comunidade, do mundo e de si mesmo. A gente está impregnado por sensações de sucesso a partir do nosso próprio projeto pessoal, da carreira que a gente segue, das angústias que temos na luta diante do dia a dia do capitalismo, do neoliberalismo, do mundo, das questões políticas, das questões que nos trazem ansiedade, angústia, vazio, de sofrimento que nós enfrentamos e paramos de olhar para a pista central, para a master pista, dica que nós temos para compreender a história da humanidade, que é a pessoa de Jesus. Crer em Jesus, crer nele como sendo algo fundamental na nossa vida espiritual. Então, portanto, conhecer Jesus é conhecer também os seus benefícios, a sua graça, a sua misericórdia, seu amor, sua bondade, o ser adotado por Deus, o ser amado profundamente pelo Deus, o Deus Filho que entra na escuridão do mundo, na confusão do mundo, nos mistérios do mundo e vem trazer luz. E ele pode então trazer luz a vários fatos da sua vida, a várias sensações, pensamentos, emoções e vários fatos históricos ao nosso redor. Podem nos trazer então sentido. O terrível senso de insignificância da nossa vida vazia, o medo do sofrimento, da morte, o sentimento doentio que nós temos frequentemente de mal-estar interior, podem ser beneficiados pela compreensão da mente de Jesus, do coração de Jesus. O coração de Jesus, a mente, a vida de Jesus, descrito no Evangelho, e esse Cristo que está em nós é central para que a gente possa compreender nossa vida, compreender a história, compreender o mundo e entender então que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Assista ao próximo vídeo para eu terminar então esse texto dizendo sobre a paz em Deus que nós temos, a tranquilidade da nossa alma que pode acontecer como resultado da compreensão desse verdadeiro pilar, fundamento da espiritualidade que é confiar em Jesus Cristo.